Paz para todos, amém? Amém. Sinto-me lisonjeado com tamanha consideração. Obrigado, gente. Prazer estar aqui, saudade de estar aqui. Estava conversando no carro com o menino. Só estou me ajeitando aqui. Eu esqueci aquela toalhinha, pastor. Você fica cobrando. Eu estava saindo do condomínio quando eu até falei com a minha esposa. Eu não esqueci a toalha, mano. Isso é oração do pastor. Eu ia falar, saudações para Pai do Senhor, quase que eu confundi com saudações rubro-negro. Glória a Deus! Bom demais estar aqui de verdade, irmão. Saudade de todos vocês. A gente fica muito feliz com cada vez que a gente cumprimenta, irmãos, né? Aquele calor, não sei explicar bem, mas é uma sensação muito boa. Que bom estar aqui de verdade. Pastor, muito obrigado por esse convite. Deram a incumbência de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu estou nervoso, estou um pouco enferrujado, irmão. Me ajuda aí. Dá aleluia. Fala que Senhor. A gente que é pregador não é o que quando a gente se manifesta em qualquer momento, né? Mas quando a gente prega, quando a gente sente alguma. Eu estou numa empolgação, puxa porra. Portas abertas. O tema dessa noite. Hoje eu não preparei nada, mas às vezes Deus é aquele que surpreende. Aí tu não pode fazer isso, me arrependo. Porta aberta é um tema desse mês, é um tema que se encerra hoje, pastor. Não deram essa responsabilidade. O tema dessa mensagem é porta aberta. É aquela que Jesus está na entrada. Quando a gente começa a estudar sobre isso, primeiro a gente sabe, eu congreguei aqui por muitos anos, para quem estou vendo alguns rostos novos, e que bom, senão que a igreja está crescendo. E a gente sabe que as mensagens que são ministradas neste lugar, nessa casa, são mensagens fortes, são mensagens. É uma feijoada, é uma comida pesada, é uma comida firme, aquela que sustenta no tempo. Quando a gente fica nessa responsabilidade de procurar uma mensagem, eu confesso que eu falo assim, ainda mais sendo um dos últimos dias, minha oração foi: Senhor, do que falar? Com tantas coisas que a igreja já deve ter absorvido, e com tanta coisa boa que já viveram nesses dias de mensagem. E Deus colocou esse tema no meu coração. Porta aberta é aquela que Jesus está na entrada. E é por isso que, mesmo sentado, eu te peço que abra sua Bíblia em Lucas 15, a partir do verso 25. Lucas 15, verso 25 ao 31. A mensagem vai ser bem rápida, irmão, bem direta. Como geralmente costumo ministrar, algo bem objetivo. Lucas 15, 25 ao 31. Diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis
vivo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Eu gostaria que você repetisse comigo o verso 31, e pode ser palavra a palavra, então eu digo e você repete. E ele me disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, me coloco à Tua disposição e te peço para que Tu me uses. Senhor, que Tu fale ao coração de cada um. A obra é Tua, a igreja é Tua, eu sou Teu. E Senhor, que nessa noite eu suma e que Tu cresça. Que de fato tudo aquilo que Tu colocou no meu coração eu consiga ministrar, Senhor. Me ajude nesse ponto, para que cada um aqui receba de fato a Tua voz, a Tua palavra, a Tua orientação, Senhor. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é muito conhecido porque fala sobre uma história, porque esses versos que lemos não é um fato, não é alguma coisa que aconteceu, um pai, um filho que saiu. Essa é uma parábola ou uma história que Jesus contava aos seus discípulos, à multidão, para que tivesse uma melhor compreensão acerca de alguma verdade que Cristo gostaria de transmitir. E geralmente o Senhor Jesus fazia isso com observação ou com contexto da época, prático, que de fato ele tivesse sabia que a multidão poderia compreender da melhor forma. Ele usa uma parábola. Esse é o finalzinho da parábola que eu preciso te contextualizar bem rapidinho, porque Jesus ele vira para a multidão e fala assim: existia, deixa eu contar uma parábola, porque tinha um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo, em determinado momento, pediu a herança do pai, mesmo sem ele morrer. Ele pediu a herança do pai, pegou todos esses bens, todos esses dinheiro, e ele saiu pela porta, ele foi embora e começou a gastar muitas coisas. E, na verdade, começou a gastar tudo que ele tinha, ao ponto de não ter nem o que comer. E a Bíblia conta, eu estou falando bem rápido, porque o contexto é o final que lemos. A Bíblia conta que em determinado momento, aquele moço, ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque ele desejou até a comida dos porcos, se alimentar da comida dos porcos. E a Bíblia conta que em determinado momento, a Bíblia usa esse termo, ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou nem mais digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia conta que quando ele retorna e o pai o recebe bem, é a hora do texto que nós lemos. Porque é o filho mais velho, que tinha ficado em casa, que não pediu herança, que não gastou nada, ele começou a questionar. E ele falou assim: porque o pai, quando recebe o filho, ele começa a fazer festa, ele bota uma roupa nova, uma sandália nova nesse meu filho, porque ele estava perdido e agora ele voltou. E a Bíblia conta que quando o mais velho, ele não estava em casa, ele chega e começa a notar, ele fala assim: o que está acontecendo?
a porta que ele considera aberta. A porta certa que ele considera aberta é aquela que ele já está. Meu Deus. Porque ele para e fala assim: nossa, até se eu ficar lá, se meu pai me aceitar até como um trabalhador, tá bom pra caramba. Aí o filho mais velho começa: o que é isso que está acontecendo? E ele fala assim: eu não vou mais entrar não, porque o senhor nunca me deu nada, nem um bezerro, nunca matou para fazer um churrasco com a rapaziada, nunca me deu uma moral para fazer alguma resenha com a galera, final da Libertadores aí. E ele, quando o pai o aborda e fala assim: filho, deixa eu te contar uma coisa, eu sempre esteve com a porta aberta. Filho, o que eu tenho é teu também. Aleluia. E talvez você esteja desesperado porque é o que não é, e talvez você já esteja vivendo a porta aberta. E só não chegou uma hora do resultado. E ainda só não chegou o momento de efetivar aquilo que você espera, que você planeja, que você sonha. Mas você hoje já talvez esteja já vivendo a porta aberta e não sabe. O pai virou para o filho velho e falou assim: cara, você está vivendo a porta aberta, cara. E esse negócio de porta aberta ou porta fechada, eu vou, não vou, é muito confuso. Porque se a gente não tiver a sensibilidade espiritual, se a gente não pedir direcionamento a Deus, a gente vai numa porta que não é a porta que Deus abriu. E às vezes a gente fica questionando, às vezes a gente fica reclamando porque a porta não abriu, é porque Deus que fechou mesmo. Porque essa porta não era para você viver, não era a porta para você acessar. E não querendo dizer que a porta não está aberta. A porta aberta, ela tem processo. E às vezes você está assim: nossa, eu estou no último dia e a porta ainda não abriu. Interessante que eu estou vivendo um momento também de expectativa de uma porta, irmão. De um sonho entregue a nós, a gente acredita muito nisso, nós, a minha e minha esposa, sobre uma porta, mais ou menos sobre um sonho de setembro do ano passado. E que estava totalmente fechada, mas em agosto desse ano é como se começasse a... Sabe quando a porta está fechada e você abre, aí você nem vê direito que está aberta, mas você só sabe que está aberta porque entrou uma brechinha de luz. Aí agosto começou a abrir uma brechinha, fazer uma brechinha. E eu confesso, irmão, tem umas 2 semanas que eu estou orando assim: Senhor, abre essa porta, porque quando eu chegar lá no dia 30, eu vou contar esse testemunho. Não abriu ainda. Mas a fé que eu tenho que vai acontecer. A fé que eu tenho de que essa chave vai virar. Glória. E eu comecei a entender que a porta, ela não está fechada, ela não está travada. É porque porta tem processo, irmão. Porta aberta tem processo. Eu lembro do livro de 2 Reis, no capítulo 5, fala sobre Naamã, um comandante de guerra. A Bíblia conta que ele ficou leproso. E uma menina que trabalhava para a sua esposa falou assim: se ele conhecesse um profeta, um Eliseu, a coisa não pode mudar. E a Bíblia conta que eles foram
preparados a conhecer o profeta. Naamã se empolga, separa a prata, o ouro, eu vou presenteá-lo, porque ele vai me durar. A Bíblia conta que o profeta, que Naamã, ele solicita ao pai, ao rei, para que intervenha ao rei de Israel, para que ele possa conhecer o profeta. E quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, fala assim, porque ele queria ser curado, e isso já chegou aos ouvidos do profeta. A Bíblia conta que o profeta Eliseu nem o atendeu. Mandou um mensageiro virar para ele e falar assim: vá lá e se lava no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. É interessante porque ele mesmo questiona isso. Ele mesmo questiona por que o profeta não veio falar comigo. Eu confesso que eu já questionei isso também, ou melhor, eu já pedi isso em oração. Em momentos difíceis, eu lembro que eu descia no ônibus no centro da cidade, e como eu andava, eu falava assim: Senhor, poxa, manda um profeta aqui, aquele que nem me conhece, para revelar, para me dar essa resposta. E muitas vezes eu orei nesse sentido, caminhando, Rio Branco vazio ainda, bem cedinho indo para o trabalho. Manda alguém, Senhor, para falar, porque é bom, a gente gosta de ouvir isso. Só que quantas vezes Deus está falando quando toca um louvor e a gente não tem a sensibilidade para perceber? Quantas vezes Deus está falando quando você marca um gabinete com o seu pastor, o pastor solta uma frase e você deixa de agarrar? Quantas vezes Deus está falando quando acaba o culto, talvez você cumprimenta o irmão solta uma palavra para você e você não percebe que aquilo é profecia de Deus para a tua vida, para receber, para te dar força, para que você chegar na porta aberta? Quantas vezes perdemos a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para nós, porque a gente está muito atento ou querendo demais uma profetada? E nessa noite Deus está separando, ou melhor, todos esses dias do mês de novembro, Deus separou para falar assim: ó, a porta está aberta, vai acontecer, a porta está aberta, calma, o processo talvez esteja demorando na tua visão, mas vai acontecer. E a gente tem que pegar essa palavra e agarrar, irmão. E ele falou assim: o cara nem me atendeu. No verso 10 ele fala assim: então Eliseu me mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. É o simples. O simples funciona, irmão. O obedecer funciona. Acreditar quando ninguém acredita funciona. E Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a porciar em pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Eu fiquei pensando em casa e quando a gente fala de processo, nem sempre o mais difícil é porque é algo que dói, é algo que aperta. Às vezes é só algo que é diferente daquilo que a gente imaginava e acabou o mundo para nós. E ele falou assim: não, pô, por que não levou nesses 2 outros dias? Para que eu pudesse ficar purificado logo no Rio Jordão. Mas que diferença faria? Mas isso ia diferente daquilo que ele esperava. Isso ia diferente da ideologia. Isso é diferente daquilo que a gente planejou, porque a gente planeja e é como se Deus fosse um garçom para nós.
E aí vai diferente. E a gente já planeja. E se for isso, aí eu vou tirar umas férias, eu vou fazer isso, aí eu vou. Porque se acontecesse assim, aí eu. E quando vai diferente daquilo que acontece, a gente desanima rápido. A gente fica fraco rápido. A gente perde a fé rápido, irmão. É só um processo. A porta está aberta para você, espera. E a gente tem essa sensação de qualquer motivo. É como esse filho pródigo, mas eu não vou entrar não. Por que tu não vai entrar? Eu estava aí o tempo todo. Não fez nenhum churrasco com bezerro para mim. Dá para fazer churrasco com bezerro? Dá. Então não vou não. Essas birrinhas que às vezes eu faço, irmão. Eu não vou pro hoje não. Por quê? Porque estava querendo tanto essa bênção. A gente tem essa mania de birrinha sem perceber, irmão. A gente tem essa mania de desanimar tão rápido. A gente tem a mania de ficar triste rápido, de se chatear rápido. E o pior é de desacreditar rápido. Porque Deus pode falar 10 vezes com você, mas vai uma pessoa falar assim, acho que não vai não. Acho que esse emprego que tu está querendo, acho que não vai rolar não, porque eu estou vendo ali que tem muita gente sendo entrevistada. E essa cura que você está querendo, cara, pelo que eu estou vendo aí, tu vai ser chamado só daqui a 2 anos. E a gente começa a absorver isso sem saber ou sem perceber. A gente já está incrédulo. E a porta que Deus escancarou fala assim, filho, está aberta ainda. Aleluia. E a gente vai começando a deixar para trás aquilo que a gente antes fazia com dedicação. A gente vai deixando para trás os princípios que a gente amava fazer. Oh, aleluia. E a porta está aberta. É porque a gente não consegue ver, como eu já falei alguma vez aqui, em muitos momentos a gente tem que fazer como um profeta, dar visão ao meu moço para que ele possa ver o que está acontecendo. E talvez é só porque você não viu ainda, irmão, mas vai acontecer. Se esse propósito de porta aberta, irmão, ele está ativo o mês inteiro, porque Deus colocou na direção dessa igreja, irmão. Então, se você chegou um pouco desanimado, aí começa a fazer, dá uma esticada assim, como se estivesse acordando. Começa a se mexer, fala assim, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei a hora, mas vai acontecer. Eu não sei o dia, mas vai acontecer. Aí continua. Aí a Bíblia conta que mas por isso que é bom você andar com gente direcionada. Tem uma das pessoas que os companheiros dele falou assim, se fosse uma coisa mais difícil você não faria. Ele mesmo, no verso 13, então chegaram-se ele e seus servos e lhe falaram em cela. Meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te lava, te ficarás purificado. A gente começa a questionar, mas por que isso, mas por que aquilo? É só fazer. Mas por que não foi essa semana? Eu não sei, mas talvez qualquer semana que vem melhor, você nem sabe disso. É só obedecer. É só continuar. É não parar porque eu pensava que ia ser assim e agora está desse outro jeito. É continuar. A Bíblia conta que ele foi lá e cumpriu, deu 7 mergulhos e ficou purificado. A porta estava aberta para Naamã. A porta se abriu para Naamã.
Imagina se ele não faz. Imagina se ele fala assim, não vou mergulhar nesse rio. Muitas vezes a gente deixa de agarrar a bênção. Porta aberta. Por não obedecer aquilo que Deus falou. Estava pensando sobre a porta aberta. Aí, porta aberta tem espera. Porta aberta não é porque está aberta que vai acontecer naquele minuto. Porta aberta, em João 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quem é que não conhece? A Bíblia conta que Jesus foi acionado quando Lázaro ainda estava doente. Mas Jesus, entre aspas muito grandes, não chega a tempo e Lázaro morre. Quando Jesus se apresenta, as irmãs de Lázaro falam assim: se tu chegasses, se tu tivesses aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Como se Deus tivesse limitado algum tempo. Ou seja, o limite delas se esgotou ao ponto de fazê-lo morrer. E talvez a tua espera esteja quase num limite que você não consegue mais, talvez, suportar, talvez absorver, talvez se conduzir. Porque esse negócio de espera não é fácil, não. Esse negócio de espera é delicado, é complicado mesmo. De vez em quando a gente dá umas surtadas. E aí a gente faz igual o filho pródigo, a gente cai e fala assim: não, segura aí, vai dar tudo certo. E para ela, Jesus não teria chegado a tempo. Mas a hora que Jesus chegou para ressuscitar. E eu não sei como está o teu nível de espera, eu não sei como está a confusão na sua mente, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se a tua ansiedade ela está tão grande que você não consiga talvez esperar um minuto. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus está chegando. Independente da situação de qual esteja. Independente se está muito confuso, se está tudo muito turbulento. Independente se o problema é tão grande que você fala assim: nem sei como Deus vai me ajudar nesse negócio. Jesus está chegando. É interessante que sempre que Jesus chegava nos lugares, alguma coisa acontecia. E é por isso que muitas pessoas o seguiam, porque muita coisa de fato acontecia. Irmãos, como é bom ter Jesus por perto. Como é bom abrir a porta do nosso coração para falar assim: Senhor, cuida de mim, cuida dos meus projetos. E de vez em quando, ou melhor, sempre até contar alguma coisa que você não está sabendo lidar. Teve um momento que eu confesso, irmão, mês passado eu estava com mais ansiedade além da conta. Eu estava com uma ansiedade ao extremo. Coração meio estranho, a perna meio estranha. E eu comecei a orar, meio que confessando pecado, meio que: Senhor, minha fé está muito pequena. Eu estou deixando essa situação me dominar. E o que de fato a gente precisa, irmãos, é ser sincero com Deus. Porque a oração é um negócio que é muito interessante, porque quando a gente chega num momento desse, a gente de verdade se abre para Deus. E a gente fala assim: Senhor, eu estou crente fraquinho. Senhor, eu estou mal. Senhor, isso me abalou além da conta. Minha fé está tão pequena. Em contrapartida, a minha ansiedade está tão grande. Não estou sabendo lidar com isso. É tão bom, irmão, ter Jesus por perto, porque a gente pode dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus. Interessante é que quando a gente dobra os joelhos
Mas quando você fala com Deus, mas fala com Aleluia. você vai fazer meu pai, a pessoa, é igual a gente ora para almoçar. Quem é que ora para almoçar? A gente ora para almoçar quase direto. É só eu? Você abençoe o alimento que nunca falta. Em nome de Jesus, amém? Quando está fome. Ou quando está com os filhos assim, aí a gente dá uma esticada para poder ensinar melhor. Ou orar para dormir. Também orar para dormir, né? Orar para dormir é meio. Meu pai, sou obrigado. Meio. Tem um vídeo, só uma observação, tem os vídeos, né? Que a gente usa. Já pensou o pecado? Quando a gente está com sono, vai dormir, você já pensou o pecado? Eu durmo amanhã e hoje também. A gente fala coisa com coisa. Aí também que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Porque senão a gente já está frito. Isso quando é um outro vídeo também que eu já vi que não sei se é quando a pessoa está com sono, acho que é quando está com sono, o cara meio que faz dormir, sei lá, a mesma oração de ontem. Não estou falando dessa oração não, irmão. Quando a coisa está feia mesmo, é dobrar os joelhinhos e ser sincero com Deus. Ah, mas eu vou falar que eu estou com boa fé, aí já acontece. Parte desse princípio de que ele já conhece, porque o Salmo 139 fala que ele sonda o coração, ele conhece lá no profundo. Ele sabe mais de você que você mesmo. E quando o negócio não está legal, porque às vezes não está. Está entre nós, às vezes não está. E quando a gente chama Deus para perto, as coisas mudam de lugar. Porque não adianta inúmeras mensagens aqui sobre porta aberta se você não agarrar uma e falar assim, eu acredito. Você já era até a próxima porta. De falar, eu acredito. Porque a Bíblia conta que quando Jesus falou, não, mas ele vai ressuscitar agora. A fé era tão pequena, ou melhor, talvez até normal, estava morto. Ele falou assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ou seja, na segunda volta de Cristo. Não, não vai ressuscitar. Porque independente do tamanho da espera que você está tendo, uma hora Cristo vem. E a Bíblia conta que Jesus ressuscitou a Lázaro. Quarto dia de novo. Se ele fez isso com Lázaro, que dirá o que você tem para que ele seja feito. A porta aberta tem fé. A porta aberta, e eu encerro aqui. E começa a lembrar sobre Moisés. Moisés no Egito, quando libertou o povo do Egito, e logo depois precisou avançar pelo deserto e o mar estava à sua frente. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel o quê? Marcha. É interessante porque às vezes a gente já está como Moisés, a gente olha para trás e vê a galera de Faraó vindo. A gente olha para frente e a gente não vê no caminho. E tem um louvor. A minha esposa me ligaram, não faz isso não. Falei, pô, não preparei nada para cantar, como se fosse sério. As pessoas que não conhecem, às vezes eu puxava um louvor aqui, mas eu não canto nada. Então, por isso, às vezes a gente tem essa brincadeira. Eu falo como se fosse sério. Eu preparei um louvor como se eu fosse cantar. Ela não me vê, não.
Mas tem um louvor. Não vou cantar, mas tem. Eu falei com ela que eu não diria o louvor. Não tem louvor, tem um negócio que ele é novo, que ele fala, coloca o pé, antes de ver o chão bem. Eu tô. Me ajuda aí, gente. Rafa, não, Rafa. Tem louvor. Eu vou lembrar e depois no final do culto eu vou falar. Vou pedir para vocês estarem no grupo da. Às vezes a gente brinca aqui, melhor descontrai. Mas é muito verdadeiro isso, eu acredito muito sobre isso. É de colocar o pé, mesmo sem ver o chão. E é interessante porque fé é um negócio muito doido. Fé é um negócio que você não está vendo, você não vê saída, você não tem um racional concreto, alguma coisa concreta, definida, uma narrativa que te faça acreditar que aquilo vai acontecer. Que legal, isso é fé. Porque Moisés ele para e fala assim, começa a clamar ao Senhor. E agora? E algumas pessoas que estavam com ele falaram assim, Moisés, tu és espertão. Estou espertando por minha conta, irmão. Mas você trouxe a gente aqui para morrer aqui, lá no Egito não tinha cobra, não tinha nada. Como é que vai acontecer? Porque eu não estou vendo nada. A porta aberta, irmão, tem que ter fé. E aí você fala assim, não tem nada, não tem nenhuma opção, não tem saída, não estou vendo nada para a gente avançar. E é aí que Deus fala assim, avança, Moisés, diga ao povo que marche. E às vezes a gente para, ou quantas vezes a gente já parou, irmão, porque a gente não viu algo concreto para resolver. Quantas vezes a gente parou, porque a gente não viu, por nossa capacidade humana, técnica, a nossa sabedoria, não viu saída alguma para chegar a determinado lugar. Quantas vezes a gente parou, porque muitas pessoas falaram assim, até aí é o teu limite, agora não dá mais. Quantas vezes a gente parou, porque o problema era tão gigante e tão forte que a gente não viu solução. É por isso que quando a gente fala que a porta está aberta, e se a gente não agarrar a fé, a porta não vai, a gente não vai acessar essa porta.
igreja, Bereana Campo Grande, a porta está aberta. Vamos acreditar, vamos avançar, vamos continuar, vamos seguir. Essa é a mensagem de Deus para a família. Fique de pé essa noite. Vamos adorar o Senhor. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor, te peço para que cada palavra ou cada frase dita, de fato, tenha alcançado os corações. Que não seja só teorias, mas que sejam revertidas em ações, que sejam mudadas para transformação de mente. Senhor, que Tu possas, em nome de Jesus, fazer-nos entender que a porta está aberta, Pai. Quantas mensagens durante todo esse mês foram ditas, e que, Senhor, a gente possa ouvir mais e mais testemunhos acerca de todas essas mensagens, de todas essas experiências que cada um viveu. E que, em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado, mas que seja ratificado em nós, Senhor, que a porta aberta requer às vezes processo, requer às vezes tempo de espera, e requer com certeza a nossa fé. Mantenha-nos firmes, constantes, em nome de Jesus. Amém.
Porque estava dirigindo o culto. A campanha encerra hoje, mas as portas já foram abertas. A gente não pode duvidar, a gente tem que caminhar. Você entendeu tudo que Deus transmitiu aqui hoje? A porta está aberta, mas tem um processo. A porta está aberta, mas tem que ter fé. A porta está aberta, mas não pode desistir. Tá? E Deus fez coisas tremendas nesse mês e continuará fazendo, irmãos. Mas eu quero destacar três coisas, três testemunhos que Deus fez, de todos os que foram dados aqui. Eu quero destacar três. O primeiro, o da irmã Eliette, que estava há 2 anos aguardando a liberação de uma cirurgia. Mas nesse mês de novembro a porta foi aberta. O segundo testemunho, esses 2 testemunhos, falar de sonhos, um de sonho, outro de trabalho. A irmã Renata, aqui na igreja conosco, aí uns 6 meses, mais ou menos. Teve um processo difícil. Ela precisava adquirir um carro novamente, não simplesmente para ter um carro, para atender suas necessidades. Ela sempre teve carro, mas ela estava sem condição nenhuma de ter. E ela vinha orando a Deus, pedindo Deus isso. Foi essa semana? Sexta-feira. Ela já não tinha esperança mais. E aí de repente ela recebeu um telefonema de uma agência onde ela havia olhado o carro. E ela até no primeiro momento, ela achou que era um trote, né? Mas daí ela foi lá no local. Só que precisava ser liberado um valor. E aí ela foi com o responsável lá da agência bancária. E aí o agente, o vendedor, não estava acreditando muito no negócio. Aí ela disse para o agente assim, ele era contra a religião, vou citar aqui o nome, por questões éticas. E ela disse para ele assim, olha, a minha igreja está numa campanha de portas abertas. Ainda que você diga que é impossível acontecer, nós vamos lá e Deus vai abrir essa porta. Ele falou, tá louca? Isso não tem como. E aí ela foi com ele lá. Quando chegou lá, irmãos, a porta se abriu. Ela pegou o carro e ele gravou depois um áudio reconhecendo, um vídeo. Ele gravou um vídeo reconhecendo o poder de Deus na porta. O terceiro testemunho, o pastor Anderson, para quem não sabe, é corretor imobiliário. E ele tinha uma venda de um imóvel que estava travado desde março. Não conseguia, o negócio não conseguia andar. Fez de tudo, não acontecia. Mas quando foi agora, essa semana, a última semana, Deus abriu a porta e ele conseguiu. Já surgiu uma outra cliente que estava na mesma situação e agora vai acontecer mais uma vez. Então, queridos, que foi pregado hoje aqui, foi pregado o mês inteiro, a porta está aberta. Acredite que é possível você alcançar aquilo que Deus prometeu a você. Nós não estamos aqui falando só de questão financeira, estamos falando de saúde, estamos falando de vida espiritual, estamos falando de salvação, estamos falando de restauração de famílias. Acredite, a porta está aberta. Creia nisso. Avance. Então fala aí. Eu não conseguia fazer de jeito nenhum.
desejo muito grande. É o meu, na minha mão. Essa semana. E ganhei mais uma, vou fazer isso. Ô, glória! A pastora Zene está falando que ela queria fazer uma pós, mas não saía na área dela profissional. E aí saiu duas de uma vez só. Deus não só abriu, mas escancarou a porta.